Nesse vídeo eu vou passar para você o passo a passo que você precisa seguir para conseguir ganhar dinheiro e trabalhar de casa. E eu te falo que você não precisa ter nenhum real no bolso. Então fica comigo até no final desse vídeo, que esse é um conteúdo pago que eu tô passando aqui para você. Fala, queridos, aqui quem fala é Wilson Pereira e nesse vídeo eu separei para você duas formas de renda extra para você conseguir trabalhar de casa. Porém, eu decidi de última hora aqui passar para você o passo a passo certinho de desde você não ter nenhum real no bolso até você conseguir fazer aí de 3 a 4 mil reais. Dá para você escalar isso, aí vai depender de você se você quer continuar usando essa estratégia ou se vai seguir depois que você já estiver conseguindo fazer muito dinheiro. E antes de você duvidar ou pensar em duvidar disso que eu vou te falar, presta muita atenção no que eu vou te falar. Hoje em dia existem diversas estratégias para você conseguir ganhar dinheiro na internet. Porém, existem tantas informações para você ganhar dinheiro online que você acaba ficando perdido. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você já ficou perdido. Hashtag perdidão. E para que isso não aconteça com você, você tem que seguir ali, ó, focar tudo certinho numa estratégia. E é focar até dar certo mesmo. Não adianta você comparar o palco de outras pessoas com seus bastidores, porque cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa está presenciando e vivenciando uma coisa. Então você tem que seguir uma estratégia que vai te trazer resultado de fato. E por causa dessa diferença eu resolvi gravar esse vídeo do zero ao avançado para você conseguir fazer esse dinheiro na internet. Existe um estudo que fala que a gente tem em média aí de 2 a 4 mil reais de coisas usadas em casa. E se você não tiver esse valor, pode ficar tranquilo que eu tenho a solução para isso. E você vai pegar essas coisas para revender na internet. Agora vamos para a tela do meu PC que eu vou te ensinar como que você vai fazer isso na prática. Então aqui é o seguinte, a gente vai alavancar esse projeto aí da sua grana do 0 ao 4 mil por mês. Então aqui primeiramente a gente vai pegar todos esses produtos e você vai anunciar em grupos de Facebook e de Instagram. Então você vai pegar esses produtos aí das pessoas que você conhece ou que você tinha na sua casa, vai revender esses produtos aí nesses grupos de WhatsApp e grupos de Facebook. E com isso você vai conseguir aí, cara, vender bastante, mas não acaba por aí. Para você conseguir ter vendas recorrentes desse business, você tem que pegar e mandar aí, ó, pedir seus amigos e tudo, para indicar outros amigos para você combinar uma comissão com eles dos produtos que você vender. E aí, é claro, você vai analisar, né, se esse produto que a pessoa está querendo vender tem mercado para ele, qual que é o valor desse produto aí que a galera está revendendo. Então você vai fazer essa breve pesquisa de mercado aí. Então, para você também não ficar com o produto empacado em casa, né? Então é muito importante você fazer essa pesquisa aí desses produtos antes para não ter essa encheção aí de saco, você conseguir vender tudo de fato. E com tudo que eu passei para você aqui até agora, você vai estar usando estrutura de outras pessoas, né? Os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook, anunciar no OLX, no Mercado Livre, tudo isso você vai estar usando estrutura de outras pessoas. E o que vai fazer você crescer realmente de fato é você ter uma estrutura própria, que é o seguinte, você vai criar sua estrutura própria para conseguir revender esses produtos. Então aqui, ó, você vai criar um Instagram ou um grupo de WhatsApp seu e vai convidar as pessoas que têm interesse, né, que compram realmente esse tipo de produto. Então nesses mesmos grupos que você anunciou seu produto, você vai ver se você consegue mandar o seu link do seu Instagram ou do seu WhatsApp dentro desses grupos. Porque aí você tendo a sua estrutura própria, fica muito mais fácil para você conseguir escalar suas vendas. Eu separei aqui embaixo também outra forma, né, de você escalar. Você vai pegar aí esses amigos, essa galera que está revendendo, você está revendendo coisa para eles
e você vai pedir para essas pessoas indicarem outras pessoas para estar comprando de você. Amigos que elas conhecem, pessoas que elas conhecem ali do meio social. Você vai escalando cada vez mais a sua estrutura. E aí com isso você vai conseguir chegar aí na sua marca dos 4.000 por mês. Eu te falo que você vai conseguir fazer isso com tranquilidade, porque eu já validei essa estratégia e no começo eu usei ela. Então você pode ter certeza que isso funciona. E antes de eu te passar as formas de renda extra para você conseguir ganhar dinheiro em casa, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, que toda semana tem vídeos como esse aqui. E aí você vai aprender como ganhar dinheiro, sobre empreendedorismo, crescimento de redes sociais, diversas formas para você conseguir fazer dinheiro aí nesse mercado que está transformando a vida de tantas pessoas. E deixa seu like aqui também para me saber que você realmente gosta desse tipo de conteúdo. Essa próxima estratégia que eu vou te falar, você também consegue fazer aí mais de R$3.000, porém você tem que ter foco, igual eu te falei. Não adianta nada você sair querendo abraçar o mundo, sendo que você ainda não validou uma estratégia, né? Já começou a ganhar uma grana com a estratégia. E essa próxima estratégia que eu vou te falar, você vai criar um perfil no Instagram ou no TikTok, mas não é qualquer perfil. Você vai criar um perfil baseado num produto que você quer vender nesse perfil. Seja produto físico, produto online, você vai escolher aí certinho. Nem que for livro, curso de bolo, você vai ver aí o que mais você se identifica e vai pegar esse produto. E aí depois de você ter escolhido, criado esse perfil, escolhido esse produto, você vai começar a postar conteúdo sobre esse produto, conteúdos relacionados a esse produto. Ao invés de nos posts e na descrição do perfil você tentar vender esse produto para as pessoas, você vai jogar elas para o seu WhatsApp. E você não precisa usar seu WhatsApp pessoal, você também não precisa de aparecer. Na parte do WhatsApp você pode comprar um chip aí na banca de R$10 e colocar ali para cadastrar no seu celular. Baixando o WhatsApp Business, você vai conseguir ter 2 WhatsApp no seu celular. Aí você vai usar um no WhatsApp normal e um no WhatsApp Business. E por que você vai mandar essas pessoas pro WhatsApp? Porque no WhatsApp ele é muito mais fácil de você fechar a venda. Geralmente as pessoas que têm contatos no WhatsApp aí de outras pessoas é porque a galera é muito íntima dessa pessoa. E também esse é um processo que a gente chama de criação de lista. Então, quanto mais contatos você tiver ali dentro do seu WhatsApp que se interessam pelos seus produtos, mais você consegue vender outros produtos que tem a ver com esse que você já vendeu para essas pessoas. Então você vai fazendo aí esse marketing para essa galera que você está trazendo aí para o seu WhatsApp, vai conseguir fechar a venda com elas. Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição de um treinamento e você vai aprender do zero ao avançado como vender sem aparecer, como vender sem ter seguidores no Instagram, vai aprender sobre anúncios pagos e diversas outras estratégias aí, até importação de produtos para revender você vai conseguir fazer nesse treinamento. O link está aqui na descrição. Quando as pessoas estão no seu WhatsApp, você gera um relacionamento mais forte com essas pessoas. E com você tendo essas pessoas no seu Instagram, você consegue executar também a estratégia anterior que eu te passei atrás. Mandando a galera para grupos, mandando a galera aí para outro Instagram. E além de você ter uma renda aí ganhando as comissões dos produtos usados que você está revendendo, você também consegue ganhar dinheiro vendendo esses outros produtos aí físicos ou digitais nesse perfil no Instagram que você criou. E aí a tendência é só alavancar suas vendas. Inclusive eu vou deixar uma playlist aqui na descrição desse vídeo e aqui no card, onde eu te ensino aí como que você vai conseguir montar a sua estrutura no Instagram com mais facilidade. E é isso aí, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te vejo no próximo. Um grande abraço!